Inteligência emocional. As emoções, o medo. Intensidades do medo. Prudência, concentração, alarme, angústia, pânico, terror. Na prudência, o indivíduo adota uma atitude modesta de autolimitação voluntária de suas ambições e possibilidades de criação, destruição ou domínio. Desta forma, afirma seu imediato desejo de passar despercebido e não entrar em conflito com o ambiente, mesmo que isso lhe custe renunciar aos prazeres, sempre que ele julgue que sua consecução implica risco e, portanto, vislumbra a possibilidade de sentir o medo, que já assoma sua face no umbral consciente. É uma fuga profilática. Produzem-se abundantes racionalizações, negação de desejo, autojustificação de generosidade, etc., para convencer-se que o comportamento é justo. O sujeito chega a sentir-se autossatisfeito e seguro, por considerar-se mais previdente e refletido que os seus semelhantes, mas reage com vivacidade crítica excessiva ante quem lhe revela seu autoengano. É, pois, vulnerável e projeta contra os valentes como defesa de sua inicial covardia. Na concentração, o indivíduo entrou já no campo de ação do medo. Acha-se, pois, em situação atemorizante, mas conta com o domínio de suas respostas ante ela. Os movimentos revelam-lhe a atitude cautelosa e concentrada. Já não são espontâneos, mas severamente controlados, pelo que se acelera ou diminui seu ritmo, conforme se trate de ganhar tempo ou precisão de ação. Respondem a motivos precaucionais. Há também autolimitação propositiva. Quer-se assegurar o êxito de um só propósito, ao qual circunscreve todo o seu esforço. O sujeito concentra aí todas as suas atenções e interesses e, mediante uma hipertensão conativa e uma tendência iterativa de repetição, procura assegurar-se o êxito. Corresponde a esta fase, na intimidade consciente, um estado de crescente preocupação. Aumenta o interesse, a atenção expectante e o anseio de assegurar o domínio da situação. Mas, simultaneamente, surge a dúvida de que isso seja conseguido. Daí o temor do fracasso, que começa a torturar-lhe a consciência. Uma nuvem de pessimismo invade o ânimo e, para superá-la, o indivíduo concentra e reconcentra sua coragem e energias, enquanto que, exteriormente, aparenta tranquilidade graças a seus recursos de dissimulação e reserva, tais como empreender atos secundários, cantar, fumar, dizer uma graça, etc. O importante, entretanto, é que sua consciência já não está em paz, nem seu pensamento discorre ingenuamente, nem sua prospecção é nítida, nem sua vontade se sente dona da personalidade. No
alarme, o indivíduo continua penetrando na situação intimidante e o medo já se mostra diante dele claramente. A atitude é de alarme e desconfiança intensos. Surgem movimentos supérfluos, exageram-se atos inoperantes e aparecem em seu desenrolar indecisões, vacilações e alterações do ritmo e segurança da conduta motora. Por excessiva concentração da atenção, reduz-se o campo perceptivo e surgem falhas que aumentam a imprecisão. A ruminação exagerou-se até ocasionar uma divisão no campo intelectivo. O indivíduo se apercebe perfeitamente de que não pode controlar o curso de seus pensamentos e começa a se obsedar com a perspectiva do perigo iminente. O julgamento perde sua clareza e sente-se uma penosa impressão de insuficiência, justamente quando mais se desejaria possuir a lucidez habitual. Os propósitos flutuam ao compasso das bruscas oscilações do ânimo. O indivíduo, a partir daí, se encontra totalmente à mercê do medo. Na angústia, a conduta provocada pelo medo evidencia que a desorganização funcional já destruiu a unidade intencional e inabilitou suas melhores possibilidades de reação. Passa a existir uma situação conflitiva por haver desaparecido o normal equilíbrio entre os processos de excitação e de inibição. O indivíduo vive esta fase com o ânimo ansioso e angustiado. Ansioso pela expectativa de inevitáveis e desconhecidos males. Angustiado pela inquietação e mágoa precedentes do mal-estar funcional orgânico. O medo, agora, já arrasta consigo os primeiros indícios da ira. De fato, a consciência sente uma estranha mescla de temor e furor incontidos. Sendo incompatíveis as atitudes motoras de um e de outro, o sofrimento atinge ao máximo. O sujeito se sente enlouquecido, julga-se na iminência de perder a cabeça e, de fato, o está, se aumenta um pouco mais a tensão emocional. O pânico se caracteriza pela direção automática da conduta, correspondendo ao domínio da pessoa subconsciente ou profunda. Nesta fase, o indivíduo mal se apercebe de quanto lhe ocorre ou realiza. Algumas vivências de pesadelo, oníricas, delirantes ou incoerentes, seguidas de rápida amnésia, é tudo quanto chega a se produzir em seu plano consciente. É assim que, às vezes, o pânico pode converter o sujeito em herói sem o saber. Alguns atos de grande agressividade e audácia nos campos de batalha têm sido realizados achando-se seu autor em estado sub- ou inconsciente e constituem verdadeiras fugas para a frente, das quais o primeiro surpreendido e assustado, a posteriori, é o próprio herói. Este período é, pois, vivido como um mau sonho, o qual, se persiste a excitação,
Esgotará também os centros automáticos, submergindo o indivíduo na fase do terror. No terror, o máximo grau de intensidade da ação do medo, os fenômenos de inibição já alcançaram os centros subcorticais e mesencefálicos, produzindo-se um brusco contraste com a agitação do pânico. Agora nem sequer existem movimentos parciais ou desconexos. O sujeito perdeu não somente sua intelecção e sua sensibilidade efetiva, como sua potência reacional motora. A rigor, nesta fase, já não existe vida pessoal ou subjetiva propriamente dita, pois apenas se conservam as atividades neurovegetativas mínimas para assegurar a sobrevivência do ser. Uma absoluta apatia, indolência e indiferença caracterizam o sentimento existencial. O indivíduo se assemelha a um boneco de trapos que permanece como um móvel ou objeto no campo situacional, absolutamente alheio a tudo o que nele acontece. Jaz qual uma estátua de pedra, petrificado, aterrorizado, morto de medo. Sua palidez e inexpressão, a falta de reação local, inclusive ante estímulos violentos e dolorosos, revelam-nos objetivamente a ausência de vida pessoal psíquica. Se, mediante um artifício experimental, ainda é possível recordar, a posteriori, o que ocorre na fase de pânico, verifica-se em compensação uma absoluta e irredutível amnésia do que sucede na fase do terror, que, às vezes, pode perdurar por horas. Se o processo de inatividade alcança os centros simpáticos, pode conduzir a um processo de desidratação, redução do volume sanguíneo e precipitação coloidal, seguida da morte, que também pode ocorrer, embora excepcionalmente, por síncope bulbar, paralisação dos centros respiratório e circulatório. A partir da fase de angústia, o indivíduo deve imediatamente procurar ajuda médica especializada. Até a próxima. Bom proveito.